Porque muitas pessoas têm a sensação constante de que estão desperdiçando, de que estão falhando na reencarnação. Traremos exemplos de conquistas espirituais que você pode buscar, independentemente do contexto em que esteja inserido, da situação que estiver acontecendo. Este vídeo também tem uma música no final. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Todos nós conhecemos ou somos essa pessoa que tem certeza de que está desperdiçando a vida, de que não faz nada de útil e não sabe por onde começar, não sabe como agir para sair dessa sensação que nos machuca tanto. Um primeiro ponto importante é lembrarmos que, ao desencarnarmos, não encontraremos um julgamento, não encontraremos nossos mentores lá com uma lista em mãos, nos acusando do que deixamos de fazer, nos elogiando pelo que fizemos. Todo esse processo, que sim é feito, um processo de reflexão sobre a nossa existência, tudo isso é feito com calma, no tempo certo, conduzido por equipes especializadas, com todo o cuidado e tato necessário. Se aqui no plano físico já temos equipes de saúde mental que agem assim, imagine no mundo espiritual. É claro que nós temos sim um planejamento reencarnatório. Temos metas gerais a serem alcançadas, pessoas com as quais precisamos conviver, reconstruir, recompor laços afetivos. Muitos trazem tarefas específicas que precisam concluir. Temos também aquela expectativa de nos tornarmos completistas, um termo que surgiu nas obras de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, que se refere a espíritos que conseguem aproveitar totalmente a durabilidade física do corpo físico, sem desgastá-lo precocemente com um estilo de vida com maus hábitos, um estilo de vida destrutivo. Então nós idealizamos tudo isso, mas quando nos deparamos com a confusão, com o caos, com os desafios típicos de um planeta de provas e expiações, muitas vezes temos essa sensação de que não estamos conseguindo fazer nada direito, nada de útil, e essa sensação pode realmente ficar cada vez maior e nos levar até a um processo de adoecimento, ou então nos levar a nos desinteressarmos por qualquer tipo de estudo espiritual, de autoconhecimento, e acabamos por buscar fugas, muitas vezes em excesso de trabalho, distrações e até uso de drogas. Podem acontecer também os chamados desvios encarnatórios, quando tomamos rumos diferentes do que foi previamente proposto em nosso planejamento reencarnatório. Deus nos ama tanto que Ele nos dá essa liberdade até certo ponto. Claro, o nosso livre-arbítrio ainda é relativo, mas nós não somos robôs. Os nossos mentores respeitam a nossa capacidade de fazer escolhas, inclusive enquanto estamos aqui no corpo físico. Naturalmente que teremos que lidar com as consequências dessas escolhas. Mas, às vezes, até os chamados desvios encarnatórios trazem experiências importantes para o espírito. Diante de questões e decisões importantes na vida, envolvendo profissão, casamento, divórcio, filhos, trabalho, vamos evitar entrar naquela paranoia de qual é o meu planejamento encarnatório. E procuremos mais, nestes momentos, ouvir a voz do nosso coração, tentar entender o que a nossa alma está pedindo, abrir os nossos canais intuitivos, refletir sobre o que você faria se estivesse no auge da sua autoconfiança. E confie, porque algumas coisas nós escolhemos, mas outras a vida escolhe pra gente. Mas cuidado para não agir para simplesmente atender expectativas dos outros, mesmo que esses outros sejam os nossos mentores espirituais. Seja leal a você mesmo e responsabilize-se pelas suas ações.
Quais são os meus talentos? O que eu vim fazer aqui? São questões subjetivas que nós precisamos buscar, dar esse mergulho dentro de nós mesmos, num processo de autoconhecimento, que pode, claro, ser potencializado com o estudo da espiritualidade, processos de mentoria e até psicoterapia. Mas ninguém te dará essas respostas, nem os seus guias espirituais. E essa angústia que muitas vezes nós sentimos pode ser, sim, um chamado para uma mudança, mas também pode ser uma armadilha do ego, que muitas vezes acha que uma vida simples, sem grandes acontecimentos espetaculares, de grande repercussão, não está sendo bem aproveitada e que nós estamos fora do nosso planejamento e desperdiçando a nossa encarnação. No livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, quando o André Luiz está conhecendo o Instituto Almas Irmãs, que abrigava espíritos que se preparavam para reencarnar, André Luiz está conversando com um dos diretores dessa instituição, que mostra ao nosso repórter espiritual dados daquela comunidade espiritual que mostravam que a maioria dos alunos vinculados àquele instituto não cumpria a maior parte, não conseguia cumprir a maior parte das metas que foram propostas antes da reencarnação. E havia até estatísticas bem interessantes sobre isso. 34% dos alunos do Almas Irmãs agravavam ainda mais a sua situação espiritual quando retornavam da encarnação. E apenas 5 em cada 1000 conseguiam uma realização completa, ou até mais do que o previsto, do que se propuseram a fazer durante a vida física. Mas mesmo esse 1/3 que agrava ainda mais os seus débitos espirituais quando retorna da reencarnação, será que podemos dizer que eles tiveram uma reencarnação totalmente perdida e inútil? Será que não é o erro um processo de aprendizagem? Será que não é justamente passando por essas experiências, tentando de novo, quebrando a cara, que nós aprendemos, fixamos os ensinamentos e isso nos poupa de novas escolhas ruins no futuro? A evolução espiritual não é uma linha reta, podemos dizer que ela é mais semelhante a uma espiral ascendente, em que muitas vezes temos que retomar lições, retomar experiências que aí sim nos conduzirão a um novo patamar de entendimento. E não somos seres especiais que jamais passarão pela experiência do erro. Isso ainda é muito comum e natural para todos nós. Se esquecermos disso, cairemos na perigosa armadilha do perfeccionismo. E cobrar-se demais, com certeza, te fará adoecer. Precisamos aceitar as nossas limitações, ter a lucidez da humildade de aceitar as limitações, compreender também as nossas potencialidades, nos tratarmos com carinho. Quando aprendemos a nos tratar com carinho, automaticamente passaremos a tratar os outros com carinho. E pensaremos 2, 3, 10 vezes antes de falar que alguém teve uma reencarnação falida, que é um termo muito comum ainda nesse contexto, que chama atenção pela lógica contábil, reencarnação falida, uma lógica que não contempla a importância, a complexidade de uma experiência na matéria física para espíritos do nosso nível evolutivo. Mas será que podemos dizer que uma experiência encarnatória foi totalmente inútil? No primeiro curso presencial que eu fiz com o professor Wagner Borges, ele abriu o curso citando uma passagem do Bhagavad Gita, que é um texto sagrado do hinduísmo. Ele citou o versículo 40 do capítulo 2, que diz assim: "Nesta via não há perda, nenhum esforço é em vão, e um pequeno avanço nela liberta do grande medo." No caminho espiritual não há perda. Tudo é conhecimento, todas as experiências te trazem uma bagagem, mesmo os erros. E um pequeno avanço nessa senda nos liberta do grande medo,
que é o medo da morte. E esse trechinho é tão importante que nesse livro aqui, do Yogananda, Autobiografia de um Yogi, um livro maravilhoso, ele cita que o seu mestre Babaji ensinava que esse trechinho do Bhagavad Gita era tão importante que ele resumia muita coisa que o estudante espiritual precisava lembrar. E ele sempre repetia isso. Nesta via não há perda, nenhum esforço é em vão. E é claro que precisamos aproveitar ao máximo esta encarnação, que é muito preciosa, muito especial. Não sabemos quando teremos a permissão de retornar a encarnar, se é que retornaremos a encarnar aqui no planeta Terra, que está vivendo um final de ciclo evolutivo. Mas sejamos gentis conosco, com o próximo. Todos nós estamos vivendo tremendos desafios nesse período. Não coloquemos uma carga maior do que é necessária, não fiquemos com esse medo de que estamos desperdiçando totalmente a nossa vida. Simplesmente procuremos fazer o melhor que pudermos, melhorarmos os nossos relacionamentos, os nossos hábitos, na medida do que conseguirmos. E há alguns exemplos que nós traremos aqui de conquistas espirituais que podemos trabalhar, sejam quais forem as nossas situações de vida, nosso emprego, situação financeira, local de moradia, etc. A primeira delas é a benevolência, a afetividade, aprendermos a tratar nós mesmos e os outros com mais carinho, gentileza, empatia. Aprendemos a nos enxergar no outro, deixar o amor conduzir as relações ao máximo que conseguirmos. Porque, como disse Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Uma outra virtude importante que podemos sempre trabalhar é a alteridade, que basicamente é saber lidar bem com as diferenças, entender que a diversidade é uma grande riqueza na vida, entender que o nosso caminho, a nossa opinião não é a única expressão da verdade e saber respeitar os outros, seja qual for a forma como a pessoa decida viver ou se expressar. Um outro exemplo, já citamos até nesse vídeo, é a humildade. Sabemos que sempre haverá alguém melhor, alguém pior do que você. Você tem os seus limites, as suas possibilidades, ter isso claro para você, a certeza de que também todas as pessoas têm algo sempre para te ensinar. Todas as pessoas. Um outro ponto para trabalharmos é aquela sensação de gratidão, de contentamento. Que temos tudo o que precisamos para o nosso crescimento. E claro, isso não quer dizer aquela positividade tóxica que nega sentimentos perturbadores. Precisamos encará-los de frente, mas também desenvolver cada vez mais a certeza de que a vida vale a pena e de que tudo está sob um controle de uma inteligência suprema, que é misericórdia e amor infinitos. Outra virtude que precisamos trabalhar é a do equilíbrio, para que todas essas outras conquistas espirituais estejam calibradas na medida certa para o nosso crescimento espiritual. Mas nunca é tarde para começar, e vejam quantas coisas podemos trabalhar independentemente da situação em que estejamos vivendo. Como saber se estou vivendo o meu planejamento reencarnatório? Essa pergunta todos nós nos fazemos. Mas a principal indicação é que você está feliz, está entusiasmado, está em paz com você mesmo. Mesmo tendo dias difíceis. E se você achar que está tendo uma vida excessivamente monótona, claro que você pode tomar medidas para mudar isso. Mas mesmo nesta aparente simplicidade da rotina, do dia a dia, há ali oportunidades evolutivas. Quantas situações ocorrem diariamente em que podemos, por exemplo, trabalhar essas virtudes que citamos? Nós tendemos a valorizar demais conquistas concretas, realizações mais concretas e palpáveis. E subestimamos essas conquistas interiores,
Pense em quantas situações hoje do dia a dia, nosso, em pleno século XXI, nos pedem um pouco mais de tolerância, de fraternidade, de respeito, do exercício também do não julgamento. Pequenos avanços nessa senda já fazem a nossa encarnação ter valido muito a pena. E quando retornarmos ao mundo espiritual, o que fará mesmo a diferença não é se as suas ações tiveram uma repercussão enorme, atingindo muitas pessoas, mas o sentimento que você aplicou ao realizá-las. A reencarnação é sempre uma oportunidade preciosa. Aqui temos contato com provas, com desafios que nos mobilizam, nos fazem colocar os nossos potenciais espirituais a serviço da nossa evolução. E mesmo o maior dos criminosos, aqui também, apesar de seus equívocos, colheu experiências importantes para o seu amadurecimento. Nenhuma experiência é em vão e o nosso destino de todos é a felicidade. O que importa é que continuemos caminhando, fazendo o nosso melhor e lembrando que o universo é regido pelo amor. E todo esse conhecimento espiritual que temos hoje em abundância, que nos chega por meio de livros, de vídeos, de mensagens, tudo isso é luz em nosso caminho. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Enquanto houver força, esperança, possibilidades, persista. Lá na frente tudo fará um sentido maior. Você compreenderá muitas das suas lutas, dos seus desafios que está vivendo agora. Perceberá, cheio de fé, que realmente nenhum esforço é em vão. Continue, porque você pode estar inspirando muitas pessoas e às vezes nem está percebendo isso. E me permitam encerrar esse vídeo com uma música que nos conecta com a vibração de Maria, Mãe de Jesus, representante em nosso planeta da face maternal de Deus. Uma música que nos lembra que a conexão com o divino está na simplicidade e muitas vezes na singeleza de um olhar. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeira, bugiló, dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, ora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu
olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Amigos, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Vou deixar, como sempre, a lista de livros citados na descrição. Peço, por favor, se puderem, deixem o seu like, o seu comentário, que eu gosto tanto de ler, eu leio todos. E vou deixar aqui na tela final 2 vídeos. Um que é uma psicografia, na verdade o vídeo é sobre uma psicografia de um homem que se achava um homem de bem. E um outro vídeo que fala sobre qual é a virtude mais difícil de ser conquistada. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.